Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Aldir Damous. Ele é advogado, ex-presidente da OAB Rio de Janeiro, ex-deputado federal e um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje a gente vai conversar sobre os rumos do Brasil e os desafios para retornar ao desenvolvimento. Você pode estar achando que o nosso entrevistado está num lugar estranho. Sim, ele está no carro, ele está em trânsito, mas ele não perdeu a nossa pauta para a gente falar sobre esse tema tão importante. Encontrou um horário na agenda dele, super corrida para estar falando com a gente. Seja muito bem-vindo, Damous. Obrigada mais uma vez pelo prazer de ceder seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço. Não sei se ainda é bom dia ou boa tarde, enfim, a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar com vocês aqui, debatendo esses temas tão relevantes para o nosso país, para o nosso povo. Vamos começar pelo básico. Você vai estar em Petrópolis em breve, num evento com esta temática: os rumos do Brasil e os desafios para retomar o desenvolvimento. Como é que essa temática surgiu para vir falar aqui em Petrópolis para os sindicatos? Ela é bem abrangente, não é? É uma questão candente hoje que o Brasil atravessa. O Brasil hoje é um país destruído, né? O Brasil é um país degradado em todas as suas dimensões. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Nós tivemos, desde o golpe de Estado de 2016, a desconstrução de direitos do trabalho, direitos sociais, direitos previdenciários. Sofremos uma devastação ambiental sem precedentes, né, na história do Brasil. Uhum. Vivemos um cenário de ódio, de intolerância, né, a partir das redes sociais, enfim. Então, é algo que tem que ser... É um debate sobre o Brasil, na verdade, né? E de como nós podemos reconstruir o nosso país, né? Em todas essas dimensões. Então, é algo, enfim, que fala de perto a cada cidadão, a cada cidadã brasileiro, né? Hoje o Brasil é o país da fome, né? As pessoas não conseguem colocar um prato de comida na mesa para os seus filhos, que o preço dos alimentos simplesmente estão impagáveis, né? As pessoas não conseguem cozinhar porque o preço do gás está lá para cima. O trabalhador, ou trabalhadora que depende do seu carro, da sua moto, para se locomover no trabalho, enfim, que usa como instrumento de trabalho, não tem como rodar, porque o preço do combustível já aumentou 70% só esse ano. É um país completamente... É um país que não é para o seu povo hoje, né? É um país mal governado, desgovernado, e que vai ter que ser reconstruído, mais cedo ou mais tarde. É muito interessante esse seu início de fala no programa Trabalhador em Foco, porque hoje é dia de gravação aqui, hoje é sexta-feira, 29 de outubro, e eu tive o prazer de conversar com algumas pessoas antes dessa nossa gravação. Conversei com a Paula Costa, do Diese, e a gente falou de cesta básica. E aí, falando de cesta básica, ela falou assim, em agosto do ano passado, a carne de primeira, que faz lá parte da cesta básica, quando a gente faz aquela conta pelo decreto de 1938, agosto do ano passado custava 21, agora 43. E aí, logo em seguida, conversei com o Nelson Caram para falar da questão da energia elétrica. Afinal de contas, a conta de luz não para de aumentar. E a gente corre aí o risco, de acordo com o Diese novamente, e várias pesquisas, corremos o risco de uma crise, de um apagão no país. Mais uma vez, porque nos últimos anos ninguém pensou
nas energias na forma de energia renovável, além da hídrica. E agora você me fala da questão da gasolina que a gente está vendo nas bombas todos os dias, quem precisa. E quem utiliza o transporte público não pode achar que esse assunto não lhe cabe, porque hoje a passagem municipal pode ainda estar no mesmo valor, mas daqui a pouco o aumento do diesel vai ser um argumento para o aumento da passagem. Não é isso também, Vadir? Sem sombra de dúvida, todos esses preços aí a que você fez referência estão encadeados, né? Um repercute no outro, né? A alta do preço da tarifa elétrica acaba influenciando o preço dos alimentos, influencia o preço da ração, porque influencia o preço da ração animal, ao influenciar o preço da ração animal, do gado, etc., influencia no preço dos alimentos, combustíveis, a mesma coisa, né? Como você já apontou, né? Não é só a gasolina, o óleo diesel também subiu, então isso vai implicar em aumento do preço das passagens, né? De quem usa transporte público. Quer dizer, então, esse é um país, né, em que quem deveria estar governando não sabe, simplesmente ele não sabe o significado do que é governar. Ele gosta, esse sujeito, esse Jair Bolsonaro, né, que é um genocida, né, o negócio dele é andar de motocicleta, é promover a aglomeração, é ser uma espécie de mecenas do vírus, né? É um abre-ala do vírus, é um aliado da pandemia, e por isso vai sentar no banco do GEL, Tribunal Penal Internacional. Então, esse sujeito ele não tem condições de pensar o Brasil, ele não tem condições, não é só morais, não é só condições ideológicas, mas condições intelectuais, né? Porque é um tosco, é um idiota, é um imbecil, né? Ele não tem condições de apresentar um projeto para o país. Não tem interesse, não tem capacidade, não tem aptidão, né? Então, nós estamos nas mãos de simplesmente de um sujeito que levou o Brasil para quase que um estado de barbárie, né? Certo. Enfim, então, não se trata mais simplesmente no futuro, com as eleições de 2022, simplesmente apresentar um projeto de país diferente, vai se tratar de reconstruir o país. O Brasil é um país destruído, né? Que vai precisar ser reconstruído. Nessa sua fala de país destruído, de mais do que apenas um novo projeto, mas de uma reconstrução do que vem sendo dilacerado ao longo dos últimos anos, a minha questão é assim, enquanto advogado, ex-presidente da OAB, ex-deputado federal, a minha questão é a seguinte, você se lembra de algum momento em que a gente teve algo historicamente parecido com o que a gente está vivendo agora? Um governo que foi assim tão... Vou botar cruel, porque eu sou apresentadora, jornalista não pode atear fogo, né? Eu tenho que só cutucar um pouquinho. Mas tão cruel com o cidadão e com a classe trabalhadora? Olha, pelo menos no plano da minha existência, né, não me lembro de algo tão ruim, de um governo tão ruim. Já tivemos governos ruins, né? Você poderia até dizer que a média brasileira, em termos de governos, é uma média rebaixada, mas igual a esse é uma análise à parte. É o pior governo da história do Brasil, né? Ou pelo menos o pior governo. Desde a democracia moderna? Sem dúvida. Não, quanto a isso, não há a menor dúvida. Porque a gente consegue fazer um recorte, né? Vamos falar, desde a democracia, desde do estabelecimento real do voto, a gente já pode falar que nada foi tão cruel para o trabalhador quanto o que a gente está vivendo. Nenhum governo foi tão cruel com o seu povo, nenhum governo foi tão incompetente, nenhum governo foi mais destrutivo,
mais degradante e mais degradado do que esse governo de Bolsonaro. Não há termos de comparação. Você pode pegar Collor, pode pegar Sarney, pode pegar até o Temer, né? Mas o dele, sem sombra de dúvida, deixa os outros lá atrás em termos de ruindade, em termos de incompetência, em termos de índices negativos. Tudo no governo Bolsonaro é índice negativo. Tudo no governo dele não presta. Não há nada que preste. Ele não tem um ministro que preste. Ele não tem um setor do governo que funcione em prol da população, né? Então, não há nada que se aproveite desse governo, né? É o governo da miséria, é o governo da fome, é o governo do desemprego, é o governo do desmatamento, né? É o governo da fila do osso, da carcaça, do pescoço de galinha, que também estão caros, né? Até pescoço de galinha as pessoas hoje não têm mais condições de comprar. Então, esse é o governo, é o desgoverno, né? É o governo da barbárie, é o governo da morte, né? E aí, sobretudo, uma pandemia acontece exatamente com esse governo, né? Para azar do povo brasileiro. Exato. E aí, diante desse diagnóstico de um profissional e intelectual, a minha questão é: nós precisamos pensar na retomada do desenvolvimento do Brasil. E aí, quais são, a partir do seu ponto de vista, os principais, os primeiros passos a se dar para essa retomada? Bom, primeiro, no plano político, né? Tudo indica, apesar de todas essas mazelas, que esse sujeito ele vai permanecer no governo até o fim do seu mandato, infelizmente. É o que parece. É o que parece. Você viu também aquela decisão absurda do Tribunal Superior Eleitoral ontem, né? Reconhecendo que ele praticou crimes, mas, olha, mas não tem prova de que isso influenciou o resultado das eleições, né? É porque esses ministros também não andam nas ruas, né? Eles vivem encastelados e não sabem o que acontece nas ruas, não ouvem as pessoas, né? Só influenciou. Mas, enfim, daqui para frente tudo vai ser diferente. O problema é que o daqui para frente, daqui a pouco não tem mais país, né? Então, o que nós temos aí em termos de algo à vista como fator de transformação é a eleição de 2022, né? Estamos falando de um ano ainda assim. Um ano e pouco, porque as eleições são sempre na primeira semana de outubro. Isso. Então, nós vamos ter que nos aguentar até lá. Agora, e votar no presidente Lula, né? Esse é o fator, né, que traz esperanças para o povo brasileiro, né? E acho que, a partir da figura do presidente Lula, eu já estou respondendo a tua pergunta. O presidente Lula é um desenvolvimentista. O presidente Lula pôs o pobre no orçamento no seu governo, nos seus dois governos, e vai botar novamente. O presidente Lula pôs os ricos no imposto de renda, e eu não tenho dúvida de que vai botar novamente, e sempre foi um defensor dos direitos dos trabalhadores, né? E é a partir da possibilidade do seu governo que nós vamos poder retomar a economia, né? O Brasil vai poder se reinserir no contexto internacional. Hoje o Brasil é um pária, hoje o Brasil é apontado como um dos piores países do mundo, né? Quando não é motivo de deboche, é motivo de lamentação, né? E todos nós nos lembramos como foi na época do governo do presidente Lula. Era um país respeitado, era um país imitado. Que saiu do mapa da fome. Vamos falar da fome, que a gente está falando do osso. Exatamente, né? Na época do presidente Lula não era osso, era picanha, né? Era o churrasquinho na laje, né? Era a cervejinha no final de semana. O povo era bem mais feliz, né, do que é hoje. Então, essa é a nossa esperança. É nisso que hoje o povo brasileiro vai ter que se agarrar. E não é à toa que o presidente Lula está à frente, né, de qualquer pesquisa que se faça de medição eleitoral para 2022, o presidente Lula disparadamente à frente das pesquisas com
a possibilidade, se as eleições fossem hoje, por exemplo, de ganhar as eleições no primeiro turno. Diante dessas questões, e aí a gente está falando de retomada de desenvolvimento, a gente está falando da importância de pensar na questão hídrica, pensar na questão da alimentação do povo, restabelecer de forma ainda mais organizada e melhor programas de assistência social? Sem sombra de dúvida, né? É aquilo que eu reitero que eu disse há pouco. Vai se tratar, primeiramente, de reconstruir o país nas suas principais dimensões, na economia, né? No plano da administração pública, voltar a ter governo, voltar a ter um governo que preze o seu povo, que tenha compaixão pelo seu povo, que tenha um projeto pelo seu povo, que desenvolva a economia, que ofereça emprego, né? Na época do presidente Lula, nós chegamos a uma situação de pleno emprego, né? Então, não é voltar na história, mas é ter memória e de chegar à conclusão de que tudo isso é possível, né? Não tem nada impossível aqui. Basta ter um mínimo de capacidade de governar, né? E um mínimo de compaixão pelo seu povo e entender o que é o mundo de hoje, a complexidade do mundo de hoje. Não dá mais para, por exemplo, na questão do meio ambiente, ficar estabelecendo metas para 2100. As metas têm que ser para agora. Nós temos que deter o aquecimento global agora. Nós temos que parar com a devastação da floresta, com a devastação do cerrado, com a devastação do Pantanal agora, né? Não é para daqui 30 anos. Né? Agora, para isso, vai ter que mudar esse governo. Né? E aí, a partir da sua fala, vamos nos empenhar para uma mudança de governo, para um estabelecimento de uma nova percepção. Agora, é importante também que a população entenda que, ao se estabelecer um novo governo que tenha um olhar focado no trabalhador e na dignidade do ser humano, não é num instalar de dedos que o nosso país vai... E aí não vamos falar de melhorar, vamos falar de retomar o que era antes do atual governo federal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que as pessoas também precisam entender que mesmo numa retomada, numa mudança de governo, há de existir um período que seja o de sentar no lugar e estabelecer até que haja uma percepção da mudança. Isso é um fator importante, não é? Isso vai ser um esforço nacional. Não vai bastar a boa vontade, por exemplo, do presidente Lula, nem sua reconhecida capacidade de governar. Isto vai ter que ser resultado de uma ampla mobilização nacional, uma ampla mobilização popular. Né? E entendendo que no plano da política, as elites, né, essas mesmas elites que mergulharam o Brasil, que apostaram em Bolsonaro e mergulharam o Brasil nesse estado de degradação, elas não veem com simpatia a volta do presidente Lula. Então, mais do que nunca, o povo brasileiro vai ter que se unir em torno do seu próximo governo, que eu tenho a certeza que será um governo comandado pelo presidente Lula, e vai ter que dar suporte a esse governo. Né? É por isso que, repito, né? Não é meramente isso. Agora houve um rodízio, saiu um governo, entrou outro. Né? Trata-se de reconstruir o Brasil. E desse projeto de reconstrução, o povo não pode estar alheio, esperando que as coisas caiam do céu. Nada cai do céu. Né? Tudo é conquistado. Tudo deve ser conquistado. E para se conquistarem as coisas, se conquistarem direitos, se conquistar justiça social, se conquistar igualdade social, tem que ter mobilização. As pessoas têm que se mexer, as pessoas têm que ir para as ruas. As pessoas vão ter que sustentar o seu governo. É assim que eu vejo. Perfeito. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Queria te agradecer de verdade por compartilhar as suas opiniões, as suas certezas a respeito de que há possibilidade de uma retomada em breve por meio de alteração política real no nosso país. E aí, queria que você desse canais
que você acredita que são confiáveis para a gente se manter informado a respeito desse processo em que a gente pode e deve vir a entrar de retomada de um país que pensa em seus cidadãos, que pensa na sua classe trabalhadora? Os canais são os fóruns de organização da classe trabalhadora, o movimento sindical, as entidades sindicais, a imprensa alternativa, né, os blogs alternativos, progressistas, as entidades da sociedade civil comprometidas com a democracia, como a OAB, como a CNBB, como a ABI, enfim, há canais, né? Há instrumentos alternativos a essa linha de ódio e intolerância, né, que o gabinete do ódio de Bolsonaro criaram aqui no Brasil, né? E é nesses instrumentos que a gente tem que apostar. Maravilha. Muitíssimo agradecida pelo seu tempo, por ter conversado com a gente. É sempre um prazer falar com você. Em breve traga novidades, que as portas são sempre abertas para você. Muito obrigado, forte abraço. Estou sempre à disposição. Toda vez que chamado for, estarei aqui com muito prazer, né, com muita satisfação, debatendo aí, né, essas questões tão importantes aí para o nosso país. Tá? Um abração. Bom dia aí para todo mundo. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.